Boa noite. Talvez pode ser que alguém aqui não me conheça ainda, a maioria acho que já me conhece, mas se alguém não me conhece, meu nome é Emanuel, sou casado com a Juliana. Nós fizemos o segundo acampamento de casal, nem faz tanto tempo assim que nós fizemos o acampamento. No último nós servimos e nesse novamente vamos servir. Dessa vez como líderes. E eu fui convidado essa noite para passar a formação. Nós montamos uma formação para hoje como uma base principal e importantíssima para qualquer acampamento. Não é uma coisa exclusiva do acampamento de casal. É óbvio que o acampamento de casal tem algumas peculiaridades que nós vamos acrescentar. Mas é uma formação em si, para nos conscientizarmos, para entendermos o que realmente é o servir. E o que realmente é o servir dentro de um acampamento. Porque não importa se nós já estamos servindo há muito tempo, ou estamos começando agora, como a Mariana perguntou, e tem algumas pessoas que vão servir pela primeira vez, às vezes a gente ainda não compreende a magnitude desse serviço, desse servir. Então a ideia hoje, nós montamos um conteúdo para irmos abordando como uma base principal para todos os acampamentos. Para isso eu queria fazer uma pequena oração com vocês para a gente começar. Feche os olhos, abaixa a sua cabeça. Eu quero pedir a Deus, Pai do céu, que em nome de Jesus, que Ele envie seu Espírito Santo a cada um de nós nessa noite, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender o que Deus tem para nós hoje, qual a mensagem que Ele quer nos passar, o que nós precisamos entender e compreender nessa noite, e principalmente que nós possamos colocar em prática, principalmente na nossa vida, no nosso dia a dia, mas também lá dentro do acampamento que vamos servir. Então, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, abençoe essa noite de uma forma especial, para que nós possamos guardar no nosso coração como uma semente boa no terreno fértil, tudo que vamos ouvir nessa noite. Amém. Quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Por que nós vamos servir no acampamento? O que me motiva a servir no acampamento? Eu faço essa pergunta porque há muito tempo atrás, eu fiz meu acampamento em 2010, e no próximo eu já fui servir, e a minha motivação ainda estava completamente distorcida. Eu não tinha muita noção, eu ainda não compreendia bem o que era servir no acampamento. Então, para mim, como eu vivi um acampamento e para mim foi muito bom, a primeira coisa que me vinha em mente é que eu quero ir lá viver tudo de novo. Está errado? Não, está certo. Mas a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu estava como campista e agora eu estou como equipe de serviço. Eu estou lá para servir e não mais para ser servido como um campista. Muitas vezes nós esquecemos e nos comportamos como campista. Porque lá a experiência que eu tive foi de todos me servindo. É só essa que eu tenho, eu não tenho outra ainda. Então eu vou para um acampamento para servir, mas acabo me comportando e esperando que todos me sirvam. E não percebo às vezes que a pessoa do meu lado precisa de mim, que a minha equipe precisa de mim, que no caso do acampamento de casal, que o meu cônjuge precisa de mim. Então o que me motiva a ir para o acampamento? Por que eu vou para o acampamento? Uma outra coisa, falo de mim, mas para vocês pode ser que seja diferente. Mas a primeira vez que eu fui servir, eu ainda era solteiro, a minha maior intenção era ir para me aparecer. Eu fui convidado para ser líder naquela época. Então um cara solteiro, sendo líder, eu já falei, já vai ter umas menininhas na minha tribo, já vou paquerar.
Isso acontece muito, principalmente nos acampamentos juvenil, no FAC. Nós vamos com a ideia mais de conhecer pessoas, de ter relacionamentos, de paquerar, do que realmente de servir. Eu me lembro que naquela época eu comprava roupa nova para servir, tênis novo, camiseta de marca. Eu não entendia, naquela época, que não era para eu me aparecer, que eu tinha que apresentar Ele para as pessoas, que eu precisava me ocultar, mas apenas mostrar o caminho para eles conhecerem Jesus. Eu demorei para aprender isso. Foram alguns acampamentos cometendo os mesmos erros, até eu entender, e aí quando eu entendi, eu também começava a fazer o contrário. Eu já ia com a roupa mais velha que tinha, porque eu não queria mais que ninguém prestasse atenção em mim, ia prestar atenção nele. A minha esposa vai lembrar de quando ela me conheceu, a gente foi servir no acampamento, e eu estava com uma roupa muito velha, muito feia, que ela até falou assim: nossa, você não tem uma roupa melhor para ir para o acampamento? Só que ela estava começando, ela tinha acabado de fazer o dela, ela ainda não entendia aonde eu queria chegar. Tudo bem, não precisa ir com uma roupa rasgada, mas é só para a gente entender que não é para nós aparecermos. Não é, para, por exemplo, para as meninas se preocupar tanto com a maquiagem, tanto com a roupa que eu vou estar, mas com o meu comportamento dentro do acampamento. Se o meu comportamento, mesmo que eu não fale com ninguém, mesmo que eu não precise conversar com os campistas, talvez a função que eu estou, eu não vou conversar com o campista, mas ele vai me ver servindo, e só de me ver servindo, ele já vê Jesus em mim. Entende? Então é o meu servir, nem tanto o que eu vou falar. O que eu vou falar é o que menos importa, mas como eu me comporto, como eu me visto. Amém? Então a primeira reflexão é: por que realmente eu vou servir nesse acampamento? Qual é o meu intuito? Eu tenho consciência de que eu preciso servir e não ser servido, e de que não sou eu que tenho que aparecer nesse acampamento, mas eu tenho que mostrar o caminho para eles encontrarem Jesus. Amém? Nesse sentido, eu separei uma palavra. Vocês não precisam pegar, se tiver, porque eu vou, depois no final, nós vamos disponibilizar o conteúdo, tá? Para vocês, porque senão, se esperar pegar as passagens, são algumas, não são poucas, para a gente não atrasar. Mas nós vamos disponibilizar o conteúdo dentro do grupo da formação para vocês acompanharem. Mas dentro dessa linha de pensamento do servir, de como eu devo servir, eu separei uma passagem da carta de São Paulo aos Colossenses, que eu gosto muito, inclusive foi tema de um acampamento já. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículos 22 e 23, diz assim: servos, obedecei em tudo aos vossos senhores terrenos, servindo não por motivo de estar sendo vistos, como quem busca agradar a homens, mas com a sinceridade de coração, por temor a Deus. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Vocês veem como encaixa bem o que eu estava falando? Eu conheci essa palavra um pouco depois de eu entender sobre o que eu falei agora do servir, e ela completou o meu pensamento. Então nós não devemos, servos, obedecei em tudo vossos senhores terrenos. Quem vai ser o meu senhor lá no acampamento? O meu coordenador, o meu diretor. Eu preciso entender que eles vão me passar algumas funções, vão me passar algumas tarefas, e eu preciso executar, mesmo que talvez eu não goste muito, talvez é uma coisa que eu não tenho habilidade, mas eu preciso fazer. Talvez ele vai me pedir alguma coisa que é num horário que não é fácil para mim. Por exemplo, todo dia de manhã tem a oração na capela, que todos nós, sem exceção, não tem exceção para fulano ou para Beltrano, todos nós temos que estar na capela.
A direção vai determinar se é 6:30 da manhã ou se é 7 da manhã, eu não sei. Mas quando eles determinarem, eu preciso estar lá. Ah, mas eu sou da manutenção e eu tenho que dar uma olhada no desafio. Eu não posso. Não. Hora da capela é hora da capela. A cozinha, eu estou preparando o café da manhã, então vai dar uma paradinha agora. Nesse momento de oração, vamos todos para a capela. O coordenador de liderança, porque os líderes estão com os campistas, então eu tenho que ficar de olho. A hora da capela é a hora da capela. Os únicos que não vão para a capela são os líderes quando estão com o campista. O resto, todo mundo tem que estar. Eu preciso obedecer a voz de comando do meu diretor, do meu coordenador. Mas eu dormi muito tarde ontem, não vou conseguir acordar. Eu preciso acordar. Eu preciso estar na capela. Até porque, para nós que estaremos servindo, a capela é um dos momentos, é o segundo momento mais importante do dia. O único momento mais importante que a oração da manhã da equipe é a Santa Missa. Só tem a Santa Missa que é mais importante que aquela oração, porque aquela oração é o que vai nos fortalecer, é o que nos prepara para o nosso dia. Eu preciso estar lá. Eu preciso ouvir a voz de Deus, a voz de comando para aquele dia que vai se iniciar. Então eu tenho que estar lá. Amém? Seguindo nessa linha de raciocínio, para que nós possamos servir muito bem, não é bem, é muito bem, é até fácil. É só seguir algumas regrinhas que a gente vai passar agora. Por quê? Todo acampamento nós teremos formações como esta, formações presenciais, onde nós vamos nos reunir e receber a formação, receber a orientação. No entanto, a formação principal é a formação individual e pessoal que eu vou fazer na minha casa. Porque não vai adiantar nada. Se a formação for quarta-feira, se a formação for sexta, eu viro a formação, mas o resto da semana não estou me preparando, não estou fazendo nada pelo acampamento e por mim, e para que eu melhore. Então temos algumas coisas que são de extrema importância e sem isso é impossível servir bem no acampamento. Qual é a primeira dica? Nós precisamos nos confessar 2 vezes. Uma agora, no início das formações. Por quê? Porque a confissão é a mesma coisa que eu pegar todo aquele lixo que estava dentro de mim e vou jogar fora. Eu vou me limpar, eu vou tirar aquelas coisas que ocupavam espaço para eu dar espaço para as coisas de Deus na minha vida. Então a confissão, eu tiro meus pecados, eu vou me confessar, eu confesso meus pecados, tiro ele e abro espaço para Deus me abastecer. Então eu preciso me confessar agora, no início, para que toda a formação, seja a minha formação pessoal que eu vou fazer na minha casa, ou a formação que receberemos da equipe, para que essa formação entre em nós, encontre espaço em nós. Então eu preciso tirar todo o lixo do meu pecado me confessando. Confessar agora no início. Qual é a segunda vez? Nas vésperas do acampamento. Porque se eu ainda falta 30 dias para o acampamento, ou falta 40, eu me confesso agora, até lá já juntou um monte de lixo de novo. Já tem um monte de pecado, seja grande ou pequeno, que está bloqueando a ação de Deus na minha vida. Esses pecados impedem que Deus se conecte comigo, que Deus transforme a minha vida, que Deus me prepare, que Deus passe a mensagem que Ele quer que eu leve para aquele acampamento. Então eu vou me confessar agora, beleza, me conectei, legal, estou recebendo tudo que Deus quer me passar. Mas quando estiver chegando no acampamento, é a hora de eu usar, é a hora de eu colocar em prática. Então na hora de eu colocar em prática, eu preciso me reconectar de novo, porque já estava ficando fraca aquela conexão, de tanto lixo no meio. Vou me confessar mais uma vez, amém? Segunda regrinha. Nós sugerimos, como uma forma de preparo espiritual individual, nós fazermos abstinência de alguma coisa. Eu vou deixar alguma coisa que eu gosto muito. Eu ainda não estou falando de comida, mas
Comida eu digo alimento. Mas pode ser, por exemplo, tem gente que todo dia depois do almoço come um doce, ou come um chocolate, ou à noite. É um hábito, uma coisa muito boa. Então ele fala assim, olha, eu vou fazer abstinência, porque eu preciso fazer abstinência de uma coisa que eu gosto. Não adianta fazer abstinência de jiló, não dá, ou suco de uva quente. Tem que ser de uma coisa que eu gosto. Então eu vou fazer abstinência. Eu gosto muito de chocolate. Até o final do acampamento eu vou ficar sem chocolate. Ou eu gosto muito de ficar no Instagram, eu dou umas passeadas. Até o final do acampamento de hoje, até o final do acampamento, só quando terminar o acampamento, vou ficar sem olhar o Instagram, Facebook, não sei o que você olha. É uma abstinência, é uma coisa que é difícil para mim, mas eu me proponho a fazer. Eu normalmente faço de churrasco, porque eu amo fazer churrasco. Daí eu falo, não vou fazer churrasco. Talvez você toma sua cervejinha, não vou mais tomar nada, zero bebida alcoólica, zero, nenhum tipo de bebida alcoólica, até o final do acampamento. Tem que ser uma coisa que eu gosto. Por que que nós fazemos essa intenção de abstinência? Porque quando eu deixo alguma coisa que eu gosto muito, eu libero espaço para que Deus possa completar aquele espaço que eu deixei com as coisas dele, com os ensinamentos dele, com o que ele precisa me capacitar, com o que ele precisa colocar dentro de mim para que eu sirva bem naquele acampamento. Eu abro espaço. Amém? Uma outra dica é o jejum de alimento mesmo. Agora falando da alimentação. Eu não sei vocês, mas normalmente nós temos pelo menos 3 refeições: café da manhã, almoço e janta. O jejum de alimento é uma proposta de eu diminuir. Eu posso diminuir, por exemplo, uma das refeições. Não vou mais tomar café da manhã em forma de jejum, como preparo para o acampamento. Ou não vou almoçar, ou não vou jantar. Eu posso escolher uma refeição. Ou, para mim é muito difícil, não vou escolher uma refeição. Eu posso escolher então talvez a quantidade. Olha, eu comia 3 colheradas de arroz, mais 2 de feijão e 2 bife. Eu vou colocar 1,5 colherada de arroz, 1 de feijão, um bife só. Se eu não consigo tirar uma refeição, eu vou então fazer a proposta de diminuir bastante. Meu prato redondinho vai estar só até o meio, que a outra metade eu fiz a intenção de jejum de alimento. Para quê? Para que serve esse jejum de alimento? A mesma proposta, Senhor, no local desse alimento físico, me completa com teu alimento espiritual. Então eu vou abrindo espaço, vou abrindo situações. Na Bíblia está cheio de jejum. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, fazia-se muito jejum e oração, jejum e oração. Nós vamos falar da oração também, porque o jejum é importante para isso. Tudo que eu deixo de satisfazer a carne, porque, vamos falar de carne e churrasco. Eu gosto muito, então se eu gosto, eu estou querendo satisfazer um apetite da minha carne, um apetite do meu corpo. Quando eu não mais satisfaço o apetite do corpo, eu abro espaço para que ele possa me alimentar a minha alma. E agora, nestas formações, é disso que eu preciso, alimentar a alma, não tanto o corpo. Entende? Então eu vou fazer também a intenção de um jejum alimentar. Uma outra coisa que nós vamos colocar, todos nós vamos colocar em prática, nesse preparo espiritual e individual, é aumentar as orações. Então eu não sei quais são as suas orações que você tem o hábito de fazer. Por exemplo, tem algumas pessoas que apenas acordam de manhã, rezam um Pai Nosso e uma Ave Maria, e na hora de deitar reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. Esse é o hábito da pessoa. Nós vamos aumentar. Talvez você, além do Pai Nosso e Ave Maria, já tenha o hábito de rezar um terço de manhã, não sei, você tem o hábito. Outras pessoas têm o hábito de fazer uma novena. Eu não sei quais são as orações que você já tem hábito. Qual é a dica? Vou manter todas, não posso tirar nenhuma. Vou manter minhas orações, no entanto, vou acrescentar uma oração. Porque essas eu já fazia para o meu dia a dia, eu já fazia para a minha vida. Agora eu vou acrescentar uma oração específica em intenção
do meu preparo espiritual individual, pedindo nesta oração, pedindo que Ele me capacite, que Ele me prepare, para que eu represente bem Ele lá dentro do acampamento, para que eu chegue bem preparado dentro do acampamento. E já coloco também para o bom êxito do acampamento, para que os campistas encontrem aquilo que eles foram procurar. Então eu vou aumentar uma oração específica para o acampamento e para o meu preparo. Hoje, no caso aqui, isso é para qualquer tipo de acampamento, FAC, juvenil, sênior, casal, mas hoje em específico, como nós estamos fazendo uma formação para acampamento de casal, qual vai ser a sugestão? Nós pegamos emprestado do Betico. Qual vai ser a sugestão? Nós vamos manter todas as orações e vamos acrescentar 1/3 que será rezado pelo casal juntos ao mesmo tempo. Não pode ser um rezando de manhã e outro à tarde. O casal tem que fazer aquele terço juntos. A liderança já está fazendo. Eu posso dizer, começamos eu e a minha esposa a fazer esse terço, eu posso testemunhar que é muito importante. Por quê? Porque eu rezava o meu, mas eu rezo a hora que dá tempo, ela reza a hora que dá tempo. A gente não rezava junto. Agora a gente está sendo cuidado por Deus com esse momento e ficando juntos para rezar. Olha que coisa maravilhosa. Ficando juntos para rezar, marido e mulher. Tem coisa melhor perante Deus para um casamento do que o marido e a mulher rezar junto? Não tem nada mais forte que isso dentro de casa. Então, ontem, por exemplo, eu queria rezar o terço, mas a minha filha não tinha dormido. Ela falou, você vai esperar a nossa filha dormir, depois a gente vai rezar o terço. Tudo bem. Hoje eu queria ter rezado em algum horário. Ela falou, eu não posso. Vamos rezar no horário de almoço? Vamos. Aguardei ela chegar, rezamos no horário de almoço. Então, para nós, de hoje até o acampamento, nós vamos rezar o terço junto, mas em casal. Tem que ser junto. Precisamos encontrar um momento, pode ser na nossa casa, pode ser na igreja, eu não sei, mas encontrar um momento para rezarmos o terço. Amém? Mais uma dica. Aqui, principalmente em São José do Rio Preto, mas em qualquer lugar, as igrejas costumam ficar abertas durante o dia. Nós vamos sugerir que, se nós estivermos andando pela cidade, para numa igreja e faz um momento de adoração. Vem rezar. É tão rico isso, porque normalmente no meio do dia, não precisa ser no meio do dia, pode ser qualquer horário, antes de uma missa ou depois de uma missa, mas no meio do dia a igreja está vazia. E aí, você tem Jesus inteirinho para você. Fala com Ele, conversa com Ele, fica aqui. Se não quiser falar nada, fecha os olhos e fica ali. Fica um tempinho com Ele. É muito bom. Adoração ao Santíssimo Sacramento, adoração à hóstia santa. Aqui no caso nós temos ali a capelinha do Santíssimo, então o Santíssimo fica guardado ali. Todas as igrejas têm um local que o Santíssimo fica. Normalmente tem uma luz vermelha, está lá dentro. Se a igreja não tiver a capela, vai ter uma luz onde o Santíssimo fica. O Santíssimo é a segunda coisa mais poderosa que nós podemos experimentar quando queremos rezar. Ele só é menos importante dentro da missa quando eu comungo, que aí eu posso tocá-lo e comungar e vou me tornar um só com ele naquele momento da comunhão, eu e ele somos um. Esse é o momento maior de comunhão com Deus, de estar próximo de Deus, dele me entender e eu entender ele. Depois é a adoração, que eu não estou tocando, não estou chegando perto, mas estou conversando, estou rezando, fazendo a adoração do Santíssimo. Então, a adoração, se eu posso fazer, faça. É fantástico, isso me conecta muito com Deus. E por último, nós vamos também colocar nessa preparação espiritual, individual, que nós vamos fazer durante toda a semana, eu preciso aumentar essa Eucaristia, que eu falei que é a coisa mais importante que tem, aumentar. Porque talvez, pode ser que alguns de nós tenham o hábito de vir à missa apenas aos domingos, porque é um preceito. Então, domingo eu tenho que vir, eu venho. Mas e os outros 6 dias da semana? Tem 7, eu venho 1. Mas e os outros 6?
Tem pessoas que vêm 3 vezes por semana, 4, tem que vem 2, eu não sei a sua realidade. Mas se a sua realidade for 6, for 5, for 4, for 3, for 2 ou for 1, a proposta é: eu vou aumentar. Só não dá para aumentar quem já faz comunhão diária, quem comunga todo dia, quem vai à missa todo dia. Beleza, maravilha, não dá para aumentar. Mas nós que às vezes vamos 1 vez por semana, 2 vezes por semana ou 3, a proposta é: eu vou aumentar 1 vez por semana, eu vou colocar essa intenção. Então, por exemplo, eu nunca vou às quartas-feiras à missa, vou à terça. Eu vou fazer a intenção de hoje até o acampamento já está próximo. Eu vou de terça-feira na missa, eu vou procurar uma missa, seja de manhã, tem 6:30 da manhã no lugar aqui, tem 7, tem ao meio-dia, tem 12:30, tem à noite. Em São José do Rio Preto tem todo quanto é horário, tem missa, tem 3 da tarde. Então não é possível que nenhum horário encaixa para mim. 1 vezinha por semana, pelo menos, a mais. Para que serve isso, Emanuel? Para muita coisa. Primeiro, que quanto mais eu comungar a hóstia santa, quanto mais eu fizer comunhão com o Cristo, mais bem preparado eu vou estar. Mas acima de tudo, de eu estar preparado para esse acampamento, eu vou ser uma pessoa melhor, porque quanto mais eu comungar a hóstia santa, mais parecido com o próprio Jesus eu fico. Amém? Então isso que eu acabei de falar são orientações extremamente importantes que nós precisamos fazer como preparação espiritual, pessoal, que todos vamos fazer, é individual. Nesse caso, eu posso ir à missa com a minha esposa? Claro, mas se ela não pode, então eu não vou? Eu vou. Ou se ela pode no horário, eu posso do outro. A única coisa que vai ser juntos é o terço, amém? Maravilha. Quero colocar uma coisa para vocês entenderem o tamanho da importância dessa preparação que eu acabei de falar, todas essas coisas. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas aqui que já escutou esse exemplo, né? Já falei outras vezes, mas a maioria acho que não. Imagine que eu vou colocar aqui na frente 3 ventiladores. Um ventilador pequenininho, um ventilador tamanho médio e um ventilador grande. São 3. Qual ventilador você acha que vai fazer mais vento? Quem quer arriscar a resposta? Qual vai fazer mais vento? O grande. Quem quer arriscar uma outra resposta? Depende da velocidade. Quem quer arriscar uma resposta? O que tiver ligado na tomada. Gente, o ventilador muito pequeno, um médio ou um grande, só vai fazer vento se ele estiver ligado na tomada. Não é o tamanho dele que pode fazer vento, mas é a conexão com a fonte de energia. Onde eu quero chegar? Tem pessoa aqui, igual o Paulo e a Mariana, que já serviu em 150 acampamentos. Tem pessoas aqui que já serviram em 20 acampamentos. Tem pessoas que serviram só em 1. Tem pessoas que vai ser o primeiro. Então, essas pessoas que vai ser o primeiro, que só serviu em 1 acampamento, é o ventilador pequenininho. Quem já serviu várias vezes é um ventilador médio. Quem já serviu 50 vezes é um grande. Mas não adianta eu ter servido 50 vezes, não me garante nada. Você acha que eu, Emanuel, então, porque eu já servi em 50 acampamentos, eu vou conseguir chegar no acampamento e apresentar Jesus para as pessoas? Eu vou conseguir fazer o que Ele espera de mim? Se eu não estiver conectado na fonte, na energia, aonde é essa fonte? Em Jesus. Eu preciso estar conectado, senão não adianta nada. Os meus 50 acampamentos não me garantem nada, muito pelo contrário, vai me atrapalhar, porque dá soberba, dá vaidade, dá orgulho. Isso só atrapalha. Talvez eu ter feito 50 acampamentos, eu tenho que fazer um preparo espiritual maior ainda, para quebrar a soberba, o orgulho, a vaidade. Mas eu preciso me conectar. O que é que vai me conectar a Jesus? O que é que vai fazer eu servir muito bem no acampamento? Esse preparo espiritual que eu acabei de citar aqui. Amém? Então nós precisamos levar a sério isso.
Senão não adianta eu ser grande ou pequeno. Eu preciso estar conectado. Para seguir, eu quero colocar uma coisa aqui que acontece muito dentro dos acampamentos. Como eu falei lá no início, talvez eu não compreendo bem o que é o servir. Qual é a minha função? Como eu devo me comportar? E em muitos casos tem muita murmuração, muita reclamação, muita conversinha, enfim. Não é legal. Isso atrapalha. E se houver murmuração, se houver briguinhas, se houver discórdia, tudo que for desentendimento dentro de um acampamento, não vem de Deus, vem do inimigo. Sem perceber, eu estou sendo conduzido dentro de um acampamento, eu estou sendo conduzido pelo inimigo e não por Deus. Então eu preciso evitar a murmuração. Para nos ajudar a refletir sobre isso, eu separei um texto que está na primeira carta de São Pedro, capítulo 9, versículo de 9 a 10, diz o seguinte: exercei com hospitalidade uns para com os outros, sem murmuração, como bons distribuidores das diversas graças de Deus, cada um de vós coloque à disposição uns dos outros o dom que recebeu. Essa carta de São Pedro está nos dizendo, vamos servir sem murmuração e vamos colocar à disposição de todos, de quem também está servindo, ou do campista, da minha equipe de trabalho, ou da outra equipe de trabalho, vou colocar meus dons à disposição. Porque não é porque eu sou de tal equipe, que também se alguém me convidar para ajudar em outro lugar, então eu não vou, não, isso não é minha função. Ou, se alguém pedir para eu fazer, meu diretor, meu coordenador, pedir para eu fazer uma coisa que eu não gosto muito, aí eu vou lá conversar com alguém e falar, nossa, é brincadeira, né? Ou, eu nem sou daquela equipe, mandaram eu lá limpar um chão lá, cara. Mandaram eu ajudar a limpar o banheiro. Ou, é o último dia aqui na fazenda, eu estou querendo ir para a missa, nossa, mandaram eu ajudar lá na cozinha. Estou murmurando, estou reclamando, estou fazendo fuxico, e não estou colocando à disposição das pessoas os dons que Deus me concedeu. Então que nós possamos entender que lá nós estamos servindo, lá nós não estamos indo para fazer o que eu quero ou o que eu gosto. Estou colocando os meus dons, a minha saúde, a minha disponibilidade, o meu serviço à disposição do outro e do projeto de Deus. Amém? Eu preciso servir com alegria, mesmo que eu esteja cansado. Eu estou tão cansado, sabe quando nós estamos cansados, que eu estou com aquela cara de abatido? Eu preciso lembrar que eu tenho que servir com alegria. Acredito que todos vocês se lembram da marca do acampamento, que é a alegria. Você vê a pessoa que está servindo lá, lavando o banheiro, ele está lavando com alegria. A pessoa está na cozinha o dia inteiro de pé, servindo com alegria. A pessoa está servindo na manutenção, está chovendo, está no barro, o cara está tudo sujo, está servindo com alegria. E nós, quando nós nos colocamos a serviço desse projeto, nós não estamos ganhando nada financeiramente, mas a gente ganha algo muito mais importante do que alguém poderia nos pagar, que é o sorriso de volta de um campista, que é a alegria nos olhos do campista. Então que eu também passe essa alegria para ele. Eu preciso lembrar disso no meu acampamento. Se eu sou um cara fechada, que eu faça um esforço. Se eu estou triste, que eu me lembre que eu tenho que servir com alegria. A alegria é extremamente importante dentro do acampamento. E a alegria é um dom de Deus que deve ser exercitado, e é um convite que Deus nos faz. Está lá em Salmos, Salmo número 100, versículo 2, ele diz assim: servir ao Senhor com alegria, vinde,
entrai exultantes em sua presença. Ou seja, cara, se eu me proponho a servir a Deus, você já está falando aqui, vem com alegria, vem feliz, vem alegre, vem com o seu melhor. E entra exultante, entra transbordando de alegria, porque isso é dom de Deus. E é importante dentro de um acampamento. Então que eu me lembre disso. Talvez eu estou triste, eu estou magoado, ou alguém falou alguma coisa para mim. Amém. Eu estou em um acampamento servindo ao Senhor e eu quero e vou estar feliz. Eu cortei o dedo, está doendo demais. Estou sorrindo. Não falsamente, me entende? Não é para ser falso. É só para lembrar que se eu for feliz, o mais beneficiado sou eu mesmo. Quando eu estou feliz, quem mais aproveita sou eu e quem está à minha volta. Tem uma frase na Bíblia que fala assim: a tristeza matou a muitos. Eu não sei que lugar, qual citação que está, mas tem: a tristeza matou a muitos. Mais uma coisa que eu preciso estar atento, já que me proponho a servir em acampamento: servir com humildade. Servir com humildade. Mesmo que eu sei demais alguma coisa, mesmo que eu tenha um cargo muito importante, mesmo que eu vou fazer alguma coisa importante dentro do acampamento, mas que eu seja humilde. Como eu já falei, não somos nós que temos que aparecer. Então que eu pratique essa humildade, já aqui fora, que eu comece a observar como está meu comportamento, porque não é condizente algo diferente da humildade no serviço de acampamento. Quanto mais humilde eu for no meu servir, mais próximo do que Deus espera de mim eu estou chegando. Eu separei uma frase, aliás, duas passagens que nos falam da humildade que Jesus nos pede. A primeira está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 35, vai nos dizer o seguinte: sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o que serve a todos. Talvez, pode ser que alguém, talvez até inconscientemente, não por maldade, mas quer se aparecer dentro do acampamento como eu lá atrás disse que eu era. Talvez eu estou no acampamento e por conta do cargo que eu exerço ou porque eu tenho muita experiência, eu quero ser servido, mas Jesus está nos pedindo aqui: quem quiser ser grande se faça pequeno, quem quiser ser o primeiro que seja o último, quem quiser ser considerado grande que sirva a todos. Então eu vou com essa consciência de servir mais do que ser servido, independente da função que eu estou, independente do status que eu tenho lá dentro, da função, do meu cargo. Eu vou com esse conceito dado por Jesus, que quanto mais simples, mais humilde eu for, quanto mais com vontade de servir a todos eu estiver, mais próximo do que Ele nos pede estarei, e então serei grande no reino dos céus. Me fiz pequeno para servir a todos, mas Ele vai me considerar grande. Tem um outro trechinho que eu separei para nos ajudar nisso, que está no Evangelho de João 13,14, e diz assim: ora, Jesus vai dizer: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós devereis também lavar os pés uns dos outros. Se até nos dias de hoje, já lavar o pé de uma pessoa é um ato assim estranho, um pouco difícil da gente levar para a nossa realidade, figurativo, beleza, mas e na minha realidade? Você imagina naquela época onde apenas os escravos lavavam os pés dos seus senhores. Quando os patrões chegavam em casa, o escravo lavava o pé dele. Então Jesus se coloca no lugar de escravo, porque Jesus quis lavar os pés dos discípulos, para dizer o quê?
eu me abaixo, eu me humilho, eu estou aqui para ajudar. Não importa o que eu tenha que fazer. Jesus quer nos passar essa mensagem. Não importa o que eu tenho que fazer. Não importa se para te ajudar eu preciso me humilhar. Não importa se para te ajudar eu preciso me abaixar. Não importa se para te ajudar eu tenho que descer do meu pedestal. Mas é isso que Deus quer? Então eu vou fazer. Amém? Uma outra coisa muito importante no acampamento, isso acontece muito, é saber lidar com as adversidades. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso grupo de amigos, mas principalmente dentro do acampamento, pode acontecer coisas que me desagradam. Pode ser que aconteçam desentendimentos. Pode ser que uma pessoa me desagrade, uma pessoa me ofenda, ou uma pessoa faça alguma coisa mal para mim, dentro do acampamento, ou dentro da minha casa, ou no meu trabalho, não importa. Mas eu preciso aprender a lidar com essas adversidades. Para ajudar a gente a entender isso, tem um trecho que está lá em Eclesiástico 2, capítulo 1, que ele vai dizer o seguinte: principalmente para nós. Quem somos nós? Pessoas que estão se dispondo a servir a Deus. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Eu não aceitei a proposta de vir servir a Deus em um acampamento? Não é isso? Olha o que vai falar a palavra de Deus em Eclesiástico. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. A palavra de Deus já nos prevenia. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor. Temor é respeito ao Senhor. E prepara a tua alma para a provação. Ele já disse, prepara a tua alma para a provação. Você quer servir a Deus? Quero. Seja no acampamento, seja no grupo de oração, seja na tua comunidade, seja numa pastoral. Você quer servir a Deus? Quero. Prepara tua alma para a provação. Eu não sei de qual forma essa provação vai chegar na tua vida. Eu não sei de qual forma essa provação vai chegar na tua casa. Quer um exemplo? Quem já serviu em muitos acampamentos, talvez possa ter passado por isso. Quando eu me proponho a servir para um acampamento, nas vésperas de acampamento, começa a dar um monte de problema. Um monte de coisa acontece para eu não ir servir. Nossa, eu não vou poder ir mais. Não, aconteceu uma coisa no meu trabalho, aconteceu uma coisa na minha família, aconteceu uma coisa, não sei onde, eu não vou poder ir mais. No acampamento de casal, onde nós vamos servir como casais, o casal começa a brigar mais ainda nas vésperas do acampamento de casal. Por quê? O inimigo não quer que nós sirvamos. O inimigo não quer ver esse casal bem, para chegar lá bem e dar testemunho de Deus. Então vão acontecer adversidades, é fato. Não é talvez vá, estou dizendo que vai. Talvez entre nós aqui, até chegar o dia do acampamento, vai ter muita briga entre eu e minha esposa, ou entre você e seu cônjuge. Só que agora eu já sei que isso é uma provação que foi anunciada já que eu iria passar. Então o que eu vou fazer? Se eu estiver passando por uma provação, por uma dificuldade, eu redobro as minhas orações, eu gasto mais tempo com Deus. Outro dia eu até falei assim, você já está rezando, mas está dando algum probleminha, principalmente nas vésperas de acampamento, está dando problema, você chega mais perto ainda de Deus, você começa a chegar mais perto. Eu não sei que jeito você vai fazer isso, mas você vai mais perto. Os problemas não diminuíram, você gruda na mão de Deus, você vai lá e pega na mão dele e fala, daqui eu não solto. Os problemas ainda não diminuíram, você pendura no pescoço dele, fala, Senhor, não saio até não alcançar a graça, até não acabar essa tempestade aqui, mas eu
quero servir no acampamento, eu vou servir no acampamento, eu não vou deixar essa tribulação acabar com o acampamento, acabar com o meu casamento. Eu sei que isso não vem do Senhor, mas eu sei que o Senhor tem poder para acabar com isso e eu chegar bem no acampamento. Então, à medida que eu sei que eu vou passar, eu luto. Eu não posso deixar esses probleminhas que vão acontecer com os casais ou com qualquer um outro, com esses problemas que nós vamos enfrentar às vésperas de acampamento, eu não posso deixar ele me desviar do caminho, porque é isso que o inimigo quer. Então eu redobro as orações. Eu estava rezando sentado, eu vou rezar de pé. Eu estava rezando de pé, agora eu vou rezar de joelho. O terço é demorado, eu estou rezando sentado. Começa a rezar em pé. Eu estou rezando em pé o terço, mas a coisa está feia aqui em casa. Começa a rezar de joelho. Ou eu estou rezando de joelho e o negócio ainda não está. Reza 2 terços. Porque uma coisa eu garanto: só não vai passar se você afinar, se você desistir. Porque se eu permanecer em oração, se eu enfrentar dificuldade na oração e eu não desistir, ela vai embora. Em nome de Jesus, ela vai embora. Amém? Uma outra coisa de extrema importância que nós precisamos entender para poder praticar é o perdão. Não dá para eu me propor a servir no acampamento se eu tenho problema em perdoar, ou eu tenho problema em pedir perdão. Fiz alguma coisa, magoei alguém, eu sei que a pessoa está magoadinha comigo, mas eu não vou, meu orgulho é maior e eu vou lá pedir perdão, eu não vou. Ou eu estou com muita mágoa de alguém e eu falo, não vou perdoar. Não, o que aquela pessoa fez comigo não dá para perdoar, eu não vou. Então assim, enquanto eu ainda permaneço com esse conceito do mundo, enquanto eu não compreendo qual é a metodologia de Jesus a respeito do perdão, eu não posso nem servir no acampamento, porque eu não entendi, eu estou na contramão. Então, como nós estamos começando uma formação para acampamento, eu tenho tempo para pensar, para rezar e ver se eu tenho que dar perdão ou se eu tenho que pedir perdão. Para nos ajudar a entender isso, eu separei algumas passagens aqui, pelo menos 2, que diz assim: então Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Onde mais nós vamos usar esse trecho da palavra de Deus é dentro do próprio casamento. Se eu não entender que eu tenho que dar o perdão, o 70 vezes 7 significa todas as vezes que precisar. Não é para fazer a conta, 70 vezes 7 deu tanto, então já está quase dando, já perdoei demais. Não é essa. É que, cara, eu tenho que perdoar. Por quê? Porque vai chegar a hora, terão muitos outros momentos que vai ser o oposto. Meu cônjuge também tem que me perdoar. Porque é natural. Dentro de um casamento, ou dentro de uma amizade, ou em qualquer lugar, eu preciso dar o perdão, mas eu preciso receber também. Então, eu preciso exercitar, principalmente dentro do casamento. Eu tenho que pedir perdão? Pede. Eu tenho que dar o perdão? Eu vou dar o perdão. E quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Sabe por quê? Porque se eu não der o perdão, ou se eu não pedir o perdão, se eu manter alguma coisa, isso é como fosse um muro gigante entre eu e Deus. Esse muro não permite que eu me conecte a Ele, não permite que Ele derrame a sua graça em mim. Talvez eu estou precisando de uma bênção, de um milagre, de uma cura. A falta de perdão impede que Deus me mande a graça, que me mande a cura. Eu preciso praticar o perdão. Eu não posso entrar no acampamento com raiva de alguém, seja lá quem for. E tem muitos casos que, informações assim, as pessoas falam assim: nossa, não dá, se soubesse com quem que é e o que foi, não dá. Eu falo assim, aí é que está a sua prova, porque se fosse muito fácil, não precisava de eu estar te falando isso, eu já tinha feito, mas eu preciso fazer isso. Tem um outro trecho, só para vocês entenderem como Jesus, ele insiste sobre a questão do perdão, que vai dizer o seguinte:
Está lá em Mateus 5, 23 e 24. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e só então vem fazer a tua oferta. Se você quer ofertar alguma coisa a Deus, se você quer fazer alguma coisa a Deus, mas você lembra que tem um problema que tem que ser resolvido, um perdão para ser dado ou ser pedido, eu preciso me reconciliar com alguém, então deixa a tua oferta ali, vai lá reconciliar primeiro, depois você vem, porque se eu for dar a oferta sem me reconciliar, ela não tem valor nenhum, perdi meu tempo. Qual é a oferta que eu estou me propondo a fazer hoje? Estou ofertando a minha vida e o meu tempo dentro de um acampamento. Eu estou acreditando que eu vou para um acampamento que eu posso ajudar pessoas. Eu estou acreditando que eu vou para um acampamento e pode ser muito bom. Não vai ser nada, não vai valer nada. Fica em casa. Se você não consegue se reconciliar com alguma pessoa. Como está na palavra, deixa a tua oferta, vai se reconciliar, depois você vem e faz sua oferta. Então, antes de ir para o acampamento, preciso me reconciliar, dar o perdão. É muito difícil eu dar o perdão, mas eu tenho que dar. É muito difícil eu pedir perdão, porque eu sou orgulhoso, eu tenho que quebrar meu orgulho, eu preciso pedir perdão. Amém? Já chegando no final, eu quero colocar para vocês, vou ler essas passagens para entender esse final. Quero ler um trecho de Lucas 6, 12, que diz o seguinte: naqueles dias, Jesus retirou-se para uma montanha para rezar, e passou ali a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles e os chamou de apóstolos. No determinado momento de quando Jesus estava aqui na terra, tinha muitos discípulos que ouviam e seguiam, mas neste dia, à noite, ele subiu no monte e passou a noite inteira rezando, falando com Deus. Provavelmente ele disse assim: Pai do céu, quem são os 12 escolhidos? Quem são os 12 que vão dar sequência nesse projeto que o Senhor está começando comigo? Me ajuda a escolher. Quando amanhece, ele desce e escolhe os 12 apóstolos. Por que ele escolhe? Para dar sequência nesse projeto que Jesus começa. Em Lucas mesmo, isso é Lucas 6, em Lucas 10 vai dizer assim: depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros e mandou 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares onde ele deveria ir. Olha bem, Jesus escolhe os 12. Pouco tempo depois, Jesus escolhe mais 72. Pega os 72 e fala assim: agora vocês vão 2 a 2, tá? Não vão sozinhos não. 2 para cá, para uma cidade, 2 para outra. Esse número 72, ele tem uma simbologia na Bíblia, de que naquela época, 2000 anos atrás, eram conhecidos apenas 72 nações, países. Então quando ele escolhe, ele quer dizer, vão a todos os lugares, vocês vão levar essa boa nova, essa mensagem de Deus para todos. Escolhe os 12 e escolhe os 72, para chegar os 12 ali na Judéia, o povo de Israel. Agora nós vamos um pouco mais longe, para chegar no mundo todo. E aí tem mais um trechinho que diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos constituí para que vades e produzais fruto, e que o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que todo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que ameis uns aos outros. Esse último trecho, ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. Sabe o que ele está dizendo aqui nessa frase? Que lá atrás ele escolheu 12. Gente,
12, meus apóstolos, levem a boa nova, levem a palavra de Deus. Passa um tempo, ele chama 72, galera, 72, levem a palavra de Deus. Aí agora ele fala assim, galera, Missão Guadalupe, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês para estarem aqui. Eu vos escolhi para vocês dar sequência no que nós começamos com os apóstolos. Vocês têm uma missão. Nós não estamos aqui porque nós queremos. Muito nos enganamos quando pensamos que eu estou indo porque eu quero, eu estou indo porque é legal, eu estou indo porque me convidaram. Quem me convidou primeiro foi Jesus. Porque se Ele não tivesse convidado, nem eu nem você estaremos aqui. Esse convite foi feito por Deus. Entendem? Para fechar, eu quero voltar àquela pergunta. Por que eu estou servindo nesse acampamento? Só para agora ficar mais firme esse conceito, para a gente entender de verdade, principalmente nós que às vezes pensamos que nunca participamos de algo grandioso, nós que às vezes pensamos que nunca fomos nem fizemos nada importante. Eu li a semana passada que essa evolução que nós vivemos, em todos os setores, mas eu estava lendo no setor automobilístico, de que talvez uma criança que está nascendo agora não vai conhecer ou não vai dirigir um carro a gasolina ou a álcool. Serão todos carros elétricos, A Tesla está aí já com tantos carros elétricos, carros que não têm combustível e carros que não precisam de motorista, que são guiados por robô, enfim, já é realidade. Você imagina quem nascer agora, não vai conhecer. Você entende o tamanho desse projeto? Mas não é um projeto gigantesco chegar num ponto desse? Estou dando o exemplo da Tesla, mas quantos outros projetos que o homem fez que é gigantesco? Vocês me entendem? Não chega nem perto do projeto que Deus tem para nós nos acampamentos. Não chega nem perto, sabe por quê? Porque no máximo inventaram um carro que, se for movido a energia, beleza, se for movido a eletricidade, beleza, se for movido a água, daqui a pouco é movido a mais uma coisa que vão inventar. Mas nós estamos num projeto de salvar almas, de salvar família, de salvar casamento. Não tem projeto maior que esse. Eu não participei do projeto do Tesla? Não. E daí? O meu projeto, o nosso projeto é muito mais importante. É muito mais importante. Não tem nem comparação. Porque se nós nos prepararmos bem, nós vamos salvar almas, salvar pessoas, salvar famílias e principalmente salvar casamentos. Amém? Por isso então eu só quero relembrar, terminei aqui, mas só relembrar, para que tudo isso aconteça, para que eu consiga participar bem desse projeto, para que eu chegue a 1000 por hora, para que eu faça bem o meu papel, para que eu lá dentro do acampamento, eu sirva a Deus e não ao inimigo. Eu preciso me confessar agora e confessar no final. Eu preciso fazer abstinência de alguma coisa que eu gosto. Eu preciso fazer o jejum de algum alimento. Aumentar minhas orações e, no caso nosso aqui específico, o terço junto com o meu cônjuge todos os dias até o acampamento. Eu preciso fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento. E eu preciso aumentar a missa. Uma missa por semana é muito pouco para quem quer se preparar bem para o acampamento. Se eu puder ir todo dia, eu devo ir. Então, essa preparação espiritual, individual, pessoal, que nós vamos fazer, que cada um vai fazer, é o que vai definir como eu vou estar dentro do acampamento. Se vou servir a Deus como um ventilador pequeno ou como um ventilador grande. Para que nós possamos chegar como um ventilador grande e conectado em Jesus, é só seguir isso aqui. Amém? Era isso que nós tínhamos para passar essa noite. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos fazer o firme propósito
de seguir isso à risca e que nós consigamos, né, chegar bem nesse acampamento para salvar almas, para salvar pessoas e para salvar casamentos. Amém?